Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula número 30, dia 14 de julho, terça-feira, metade do mês de julho já. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? Nós vamos dar continuidade no nosso livro de gramática, lá na página 142. Tem um texto muito legalzinho, que eu vou ler para vocês, para nós podermos fazer os exercícios depois em seguida, tá? Esse texto, ó, levar um pé na bunda deixa seu QI mais baixo. Esse texto foi escrito por Tiago Perim, olha lá embaixo, tá? Publicado na revista Super Interessante, em 14 de junho de 2011, Abril Comunicações, e está disponível nesse site. Para entender o texto, é necessário primeiro, aqui, olha, nesse quadrinho aqui no cantinho direito, saber o que é QI. QI é quociente de inteligência, uma medida padronizada das capacidades cognitivas, ou seja, das capacidades de inteligência de uma pessoa, obtida por meio de testes avaliativos especiais. Então, quando alguém fala assim, Einstein tinha um QI de 125 pontos, ou seja, foi feito um teste em que ele conseguiu a nota 125, só que Einstein é Einstein, né? Então, ele conseguiu 125 pontos. Nós, pobres mortais, não passaríamos, por exemplo, talvez, né, de 90, 85, 90, 95, certo? Então, é um teste que é feito para saber qual é a sua inteligência, seu nível de conhecimento, o seu QI, coeficiente de inteligência. Então, vamos lá. Levar no pé na bunda deixa seu QI mais baixo. Nossa, já pensou? Além de você levar um fora, ainda você fica mais burrinho? Oh, meu Deus, hein? Número dos parágrafos, por favor. O primeiro parágrafo começa com gente, só piora. O segundo, foi assim. Terceiro, a explicação. E quarto, e aí? Então, são esses 4 parágrafos do texto. Gente, só piora. Ser rejeitado por alguém, além de deixar você querendo morrer com uma carinha desolada, pode diminuir dramaticamente o seu QI e a sua capacidade de raciocínio lógico, segundo o estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Foi assim. Pelo bem da ciência, os pesquisadores apresentaram os voluntários do estudo a pessoas desconhecidas. Depois, os cientistas fizeram os voluntários acreditarem que nenhum dos pais desconhecidos havia gostado deles. Entre os voluntários, os que se sentiam rejeitados registravam um nível bem maior de agressividade, o que é totalmente compreensível. A novidade é que, ao mesmo tempo, a média de QI deles caía cerca de 25% e o raciocínio analítico 30%. A explicação, de acordo com o líder da pesquisa, Roy Baumeister, é que a rejeição mexe com o autocontrole do indivíduo. Para viver na sociedade, as pessoas têm que ter um certo mecanismo interno que regula seu comportamento. A rejeição anula o propósito disso e nos deixa impulsivos e autodestrutivos. Você precisa de autocontrole para analisar um problema em um teste de QI, por exemplo. Mas, em vez disso, você acaba impulsivamente, explica. E aí, mudou o status para solteiro há pouco? Anda se sentindo especialmente lentinho ultimamente? Como foi isso? Conta pra gente, pode se abrir. Então o texto aí, ele faz até uma brincadeira aí com um fato científico, né? O fato de que as pessoas que levam um fora, elas acabam se tornando mais tristes e, consequentemente, quando elas são submetidas a um teste de inteligência, elas acabam mostrando um desempenho inferior, então dá para você fazer a relação entre levar um fora e QI mais baixo, certo? Essa revista é super interessante, vocês podem acessar por esse site, tá? Tem muita coisa boa sobre ciências e sempre assim, nessa linguagem informal, nessa linguagem tranquila, gostosa, que dá para todo mundo entender. Pessoal, lá no seu caderno você coloca lá, livro de gramática, página 142, tá? Você coloca também a data de hoje e coloca lá o número do exercício. Então vamos. O texto aborda um sentimento que em um dia ou outro enfrentamos em nossa vida, como resultado de algum relacionamento amoroso. Qual é esse sentimento de que você está em um relacionamento amoroso e depois você termina? Como se chama isso? Qual é o problema aí? Da rejeição, né, pessoal? Você ser rejeitado pela pessoa que ama, tá? Então,
Quando você leva um fora, você está sendo rejeitado, tá? 21. Em que parágrafo do texto é relatada a experiência científica? Então volta lá no texto. Corre os olhos no primeiro parágrafo, corre os olhos no segundo, no terceiro e no quarto e encontra, identifica em que parágrafo do texto é relatada a experiência científica, ou seja, os cientistas fizeram essa experiência de que jeito? Pegaram tantas pessoas, fizeram como? Em qual parágrafo está isso? Se você observar, você vai ver que é no segundo parágrafo. Como que foi feita a experiência? Então, eles fizeram assim, os pesquisadores apresentaram os voluntários do estudo a pessoas desconhecidas. Depois, os cientistas fizeram com que os voluntários acreditassem que nenhum dos desconhecidos tinha gostado deles. Entre os voluntários, os que se sentiam rejeitados, eles se mostraram mais agressivos. E quando eles foram submetidos a um teste, o QI deles caía cerca de 25%. Então, a pessoa pensa assim, então fulano não gostou de mim? Que coisa, que chato, né? Aí na sequência ele vai fazer uma prova, nessa prova, segundo a pesquisa, ele vai ter um resultado 25% menor. O QI deles vai cair 25% quando essa pessoa se sente rejeitada. Então é o segundo parágrafo que mostra a descrição da pesquisa. Como é que foi feito? Foi feito um estudo assim, assim, assim. 22. Qual é a explicação dada pelo pesquisador para o fenômeno que constatou e onde a encontramos no texto? O sentimento de rejeição, ele diminui o autocontrole, ele diminui a autoestima. Onde que está escrito isso? Quer ver, no final do segundo parágrafo, quando ele fala assim, a novidade é que ao mesmo tempo a média de QI deles caía cerca de 25% e o raciocínio analítico 30%. A explicação de acordo tal, mexe com a rejeição mexe com o autocontrole do indivíduo. Então essa foi a descoberta. A rejeição mexe com o autocontrole, ou seja, a capacidade de você fazer alguma coisa, né? De resolver um exercício, de se submeter a uma prova, sei lá, qualquer ação que você vai fazer, jogar um videogame, estudar, limpar a casa, lavar a louça. Então isso é autocontrole, eu tenho que ter autocontrole para, eu vou lavar a louça, então eu vou pegar o detergente, o sabão, tá. Isso é você ter um controle sobre as suas ações. Quando a pessoa se sente rejeitada, de acordo com a pesquisa, isso mexe com o autocontrole, a rejeição mexe com o autocontrole das pessoas. Ou seja, ela já não vai se sentir tão apta, tão bem, tão inteligente para fazer uma provinha, um teste de QI. A segunda parte da pergunta é, onde que encontramos essa informação no texto? No final do segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Então esses dois, no finalzinho de um e no comecinho de outro, diz aí que é que foi descoberto com esse teste. Uma pessoa ficou sabendo que o fulano não gosta dela, não gostou, fala assim, nossa, que chato, por que será que não gostou de mim, né? O que será que eu tenho que me deixou desse jeito, que fez com que não gostasse de mim? E isso afeta o autocontrole, a sua capacidade de desenvolver atividades, de resolver seus problemas. 23. Separe os elementos mórficos que estruturam as palavras destacadas no texto, explicando a noção que cada um apresenta. Então, volta lá no texto, você tem, por exemplo, ali, a palavra agressividade. A palavra agressividade está em destaque lá. Eu preciso que você faça assim, Qual é o radical? O radical é até aqui, Então, aqui você escreve. Radical, tá? O que mais que você tem? Você tem um sufixo aqui, ive. E depois você tem também outro sufixo. Então, você tem uma palavra aqui,
formada por dois sufixos. Por quê? Porque você poderia ter falado só agressivo, tá? Mas eu quis falar agressividade. Então eu tenho um sufixo aqui e um sufixo aqui. E esse daqui é o radical. Outra palavrinha que aparece aí. A próxima palavrinha é autodestrutivos. Autodestrutivos. Aqui um pinguinho só, né? O que é que nós temos na palavra autodestrutivos? Nós temos aqui um prefixo, ou seja, esse prefixo auto dá a ideia assim de que se faz por você mesmo, né? Então, autocontrole, controle por mim mesmo, autodestrutivo, a destruição que eu mesmo provoco, tá? Você tem aqui o radical, e aqui você tem um sufixo, certinho? E a última palavrinha, sentindo e especialmente. Então vamos lá. Sentindo e especialmente. Vou passar na frente da bolsa, né? Então aqui o finzinho. Comecinho do exercício, né? E o finzinho aqui, ó. Sentindo. E aqui, especialmente. Então, como é a formação dessas palavras aqui, ó? Você tem aqui um radical, tá? Você tem aqui a vogal temática, porque é um verbo. Verbo sempre vai ter vogal temática para saber a qual conjugação pertence. Se a vogal temática é A, é de primeira conjugação. Se é E, é de segunda conjugação. Se é I, é de terceira conjugação. Então, essa vogal temática, só o I aqui, né? Só essezinho aqui que é a vogal temática. Eu acabei circulando o N também. O N não. O NDO aqui é um sufixo que dá a ideia de gerúndio. O que é gerúndio? Essa terminação em DO, né? Cantando, falando, explicando, são aquelas ações que acontecem no momento da fala. Então eu estou falando e a ação está acontecendo. E o professor está explicando a lição e o aluno está ouvindo. Então as duas ações acontecem simultaneamente. Para você mostrar essa simultaneidade, você usa o gerúndio. Então aqui você tem o radical, vogal temática e o sufixo indicador de gerúndio, tá? Especialmente, você tem aqui um radical, especial. Então, essa é a parte que não muda. E depois você tem aqui um sufixo, mente, que dá a ideia aí da maneira como foi feito, né? Especialmente ele fez a lição. Então, quem é que fez a lição? Ou a lição foi feita especialmente para ela. Como que a lição foi feita? Para ela, tá? Esse sufixo mente aqui é característico de advérbio de modo. Então, fazer a lição tranquilamente, corretamente, incorretamente, calmamente, são palavrinhas que mostram como foi feito. Então, palavrinhas que mostram como foi feito são advérbios de modo. Certinho? Então tá. Aqui nós terminamos o exercício sobre esse texto. Agora vem lá. Texto 4. Boa noite. A zebra quis ir passear, mas a infeliz foi para a cama. Teve que se deitar porque estava de pijama. Sidônia Muralha, Ciência Hoje das Crianças, número 152, novembro de 2004. Certinho. Então vamos ver de novo aí o que tem de bonitinho. Um poeminha pequenininho, né, que aconteceu com a zebra. Ela quis passear, mas ela acabou indo para a cama. Por quê? Porque ela estava de pijama. Só porque ela usava uma roupa listrada de preto e branco e ela estava de pijama, então ela não pôde passear, ela teve que ir para cá. Belezinha, né? Então tá. Exercício 25, pessoal. O poema faz uma brincadeira com a aparência da zebra. Qual é a brincadeira?
O fato dela ser zebrada, dela ter listras, a confunde com um pijama. Então, todo mundo vai achar que a zebra vai para a cama, que ela está de pijama, só porque ela usa uma roupa listrada, coitadinha. Mas nem todo mundo usa pijama listrado. Tem gente que usa pijama de bolinha, de florzinha, ou liso, e tem gente que nem usa pijama, né? Certinho? A brincadeira feita então foi essa. 26. Que figura de linguagem encontramos no último verso? Então, olha lá. Teve que se deitar porque estava de pijama. É uma metáfora, né? Por que é uma metáfora? Porque só pelo fato dela estar com uma roupa listrada, não quer dizer que ela queria para a cama. Então, quando você tem vários elementos e eles combinam entre si, você tem aí uma metáfora. 27. A rima nem sempre está presente nos poemas, mas nesse temos várias palavras rimando. Anote aqui quais são elas. Então eu vejo lá, ó. A zebra quis ir passear, mas a infeliz. Então eu tenho quis, que está rimando com infeliz. E depois eu tenho ali, ó. Mas a infeliz foi para a cama, teve que se deitar porque estava de pijama. Então eu tenho aqui as rimas cama e pijama. Tem mais um carzinho, se você observar bem, olha, vamos colocar uma vírgula aqui, ó. Tem também passear e deitar. Então, quis infeliz, cama, pijama, passear e deitar. Um poema tão pequenininho com vários versos rimando aí. 28. Explique que noção as duas orações a seguir trazem para o texto e classifique cada uma delas, depois de observar as conjunções que as iniciam. Então eu quero saber o que esse mas significa e o que esse porquê significa. O mas está ali, olha. Mas a infeliz foi para a cama. Qual é a ideia da conjunção mas? Lembra? Já expliquei outras vezes. Por exemplo, assim, ó, uma característica boa de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu é uma grande cidade, mas é violenta. Então você tem aí o quê? Um contraste. Então 28. O mas é igual a contraste, oposição. Então você tem lá, por exemplo, Alfredo é um excelente aluno, mas não gosta de fazer lição de casa. Então você tem uma característica positiva, que é Alfredo é um excelente aluno, tira notas muito boas. Mas qual é a oposição? Qual é o contraste? Não gosta de fazer lição de casa. Quando eu tenho uma característica positiva e depois eu falo de uma característica negativa, essas duas orações vão ser unidas por mas. É o que acontece no 28A. Quando fala assim, ó. Mas a infeliz foi para a cama. Olha, a zebra quis ir passear, é uma coisa, mas ela foi para a cama, é outra situação. Então, uma situação positiva de ir passear, com uma negativa de ir para a cama. Positivo com negativo eu vou ligar com mas. E na letrinha B, qual que é aí? Por quê? Qual é o uso do porquê? Onde é que ele aparece lá no poeminha? Teve que se deitar porque estava de pijama. O que eu tenho aqui? Qual é a ideia? A ideia de explicação. Por que ela teve que deitar? Porque ela foi... Porque ela estava de pijama. Então, esse porquê aqui mostra uma explicação. João foi bem na prova porque estudou bastante. Então, por que ele foi bem na prova? Porque ele estudou bastante. Então, esse porquê é uma explicação, diferente desse mas, que dá uma ideia de contraste, de oposição. O último exercício eu vou deixar para fazer com vocês em sala de aula, tá? Em sala de aula não, na aula ao vivo de daqui a pouco, tá bom? Beijo!